Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e nós estamos iniciando agora, uma série de devocionais que nós vamos tratar sobre ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. O que significa essa série? Nós vamos pegar alguns salmos, salmos na palavra de Deus, e nós queremos ouvir a voz de Deus, o que Deus fala ao nosso coração. Então nós queremos, nosso propósito inicial é de 40 dias. 40 dias a gente está aí pensando sobre esses salmos de esperança, tá? Ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. Então eu convido você a participar conosco, você entrar nesse momento aí, nessa proposta nossa, e participarmos juntos da leitura e esse momento devocional no Salmo de Esperança. Para começar, eu quero hoje ler um Salmo de número 46, Salmo 46, versículo 1 até o versículo 5, e depois versículo 10 e 11. Então, Salmo 46, de 1 a 5, e depois versículo 10 e 11. Vamos ver o que diz. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. E o versículo 10 e 11. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo eu acho ele muito interessante, quando nós lemos esse salmo, porque ele nos fala, ele nos fala sobre um momento de crise, um momento muito difícil, nos fala sobre aquele momento que talvez você está vivendo como que numa tempestade, está algo terrível. Eu quero lembrar você que talvez você já passou alguma situação assim na vida, ou alguma experiência também de você estar andando na rua e de repente vê um temporal, vê uma chuva muito forte. Eu já passei isso muitas vezes até com um carro, nas ruas da cidade, e com medo de alagamentos e aquela coisa toda. E como também já a pé, você andando a pé e de repente aquele temporal cai, aquela chuva, e você começa a ficar desesperado, o que vai acontecer? E é tão gostoso, mas é um alívio quando você chega num lugar seguro. Quando você chega numa cobertura, você está protegido e ali você descansa. Ou mesmo quando você chega na sua casa, e aí lá de dentro da sua casa, pelas janelas, pela porta, você olha lá fora, você vê aquele temporal caindo, aquele vendaval acontecendo, mas você se sente seguro porque você está dentro da sua casa. Este salmo aqui, ele fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então ele nos traz uma mensagem assim. Ele está nos dizendo, olha, tem momentos na nossa vida que você está vivendo como que numa tempestade, num temporal. E aqui ele fala, a terra se transtorne, quer dizer, a terra começa a ter terremotos, se abalar, os montes se abalem. Os montes podem se abalar e até para o meio dos mares. Ele está dizendo, as águas estão subindo, tumultuando. Ele está dizendo, olha, está uma situação terrível. Parece que o mundo está um caos. Ele disse, mas Deus é o nosso socorro bem presente. O Deus é o nosso abrigo. No momento dessas dificuldades na nossa vida, nós temos um lugar seguro onde nós podemos nos abrigar. Assim como você, quando você está no meio de uma tempestade no dia a dia e fora, você busca um abrigo, você busca um lugar seguro e quando você chega lá você descansa. Assim é Deus na nossa vida. Então, não sei se você já viveu isso, você está vivendo um momento na sua vida que parece que as coisas estão todas, um caos, um terremoto, um vendaval, está tudo ruim. Você tem um abrigo seguro. Esse abrigo seguro se chama Jesus. Então vai lá na presença dele, fala com ele, ora, descansa, coloca esses problemas diante dele, vai para esse abrigo. Esse abrigo que ele mesmo nos proporcionou, que é podermos chegar à presença do Pai, sentarmos com o Pai, conversarmos em nome de Jesus.
Esse texto, eu acho algumas coisas bem interessantes no Salmo, né? Se você ler do 46, versículo 1 até o 3, né, como nós descrevemos, ele fala, né, de um tumulto. Então ele fala ali, olha, os montes estão se abalando, as águas estão se levantando. Então ele vem descrevendo um caos, uma dificuldade, aquilo terrível, e parece que aquilo vai impor medo, e de repente ele faz uma pausa no versículo 3 por 4. Então ele vem naquela agitação toda, mas ele faz uma pausa, e aí no versículo 4 ele começa: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Então olha que interessante esse salmo, né? Ele começa descrevendo o caos, aquela situação terrível, as tempestades, e de repente ele faz uma pausa e ele muda o cenário. Ele sai daquele cenário de desespero, de medo, de angústia, e agora ele entra num cenário tranquilo. Ele faz aquela pausa e ele diz: olha, na presença de Deus tem um rio, né? Tem um descanso. A cidade de Deus ali está em paz, ela nunca vai ser abalada. Eu queria dizer para você que quando você entra no momento de oração, é assim que acontece com você, é assim que acontece comigo. Pode parecer que as coisas estão todas transtornadas. Pode parecer que o medo, a angústia está vindo de uma maneira assustadora contra nós. Mas quando você entra na presença de Deus, você vai lá para o seu momento. Você se coloca em oração e você busca o Senhor. Tenha certeza que é como se você mudasse o cenário. E você vai entrar na presença de Deus. Ali está tudo tranquilo. As águas estão tranquilas. O rio é tranquilo. A presença de Deus está ali. Eu queria concluir essa devocional com o versículo 10 e 11, quando ele fala: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Né? É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você, diz: olha, você está vendo no meio de uma batalha, você está no meio de uma batalha, né? Aquela batalha terrível, você está lutando, está se esforçando, e muitas vezes essa batalha está acontecendo dentro de nós, muitas vezes essa batalha está acontecendo lá na minha alma, e muitas vezes você está ficando com as suas emoções abaladas, você está ficando preocupado, porque essa batalha está terrível dentro de você. E aí Deus vem e fala para mim e para você: olha, se aquiete. Né? Ou a linguagem lá, a ideia no original, Deus está dizendo: olha, deixa essa batalha. Não lute essa batalha. Entregue para mim essa batalha. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Então, quando você estiver vivendo batalhas na sua vida, quando você estiver vendo coisas que parece que a terra está transtornando, e você está naquela batalha dentro de você, e as crises começam a chegar, os pensamentos ruins, as emoções se abalarem, se aquiete. Né? Vai para a presença de Deus. Não lute essa batalha. Entregue essa batalha para o Senhor, porque diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, qual que é o melhor lugar no meio da tempestade, do transtorno, das guerras, das batalhas? É ir à presença de Deus. E você vai sair de lá fortalecido, você vai sair renovado. Aí você vai sim fazer coisas, tomar decisões, mas você vai tomar em paz. Você vai tomar com uma quietude dentro de você, com um descanso dentro de você, não mais no desespero, na agonia ou na angústia. Pensa nessa palavra então no Salmo 46. Eu convido você a continuar conosco, né? Amanhã a gente continua com essa série de devocionais acerca da ouvir Deus, né? Ouvindo a voz de Deus e salmos de esperança.